Combo Free Speech. Combo Free Speech. Então, como tínhamos anunciado na abertura do programa e também agora há pouco na volta do intervalo, a gente tem uma visita super especial aqui no Combo. A gente tem a presença da Lisana Bertucci, ela que é escritora e ex-professora, inclusive aqui da universidade, foi patrona da Feira do Livro de 2016 aqui de Caxias e há poucos dias também na Feira do Livro fez o lançamento do livro Mona Lisa no Retrovisor, que ela vai falar um pouco mais também sobre o livro daqui a pouquinho. Primeiramente, muito boa tarde, Lisana, seja bem-vinda. Boa tarde, Lucas, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Muito bom mesmo esse espaço para poder conversar de literatura. Claro, a gente que agradece a tua presença. Então, por onde que a gente começa, Lisana? Acho que vamos falando um pouquinho da tua trajetória, né? Até virar escritora, tu que também foi professora por muito tempo, né? E teu primeiro interesse foi em ensinar ou em escrever? Você sabe que é muito interessante o início da minha história. Ela começa quando eu era adolescente, que uma professora me mandou fazer um texto, mandou todos os alunos, pediu para todos que escrevessem um texto com o seguinte título: Nunca Mais Esquecerei. E eu fiz um texto, imagina, com aquela idade, que eu tinha encontrado uma pessoa que estava se sufocando e que eu tive que fazer uma cirurgia de glote, eu mesma tive que abrir para a pessoa poder sobreviver. Aí o texto ficou muito bom e a professora escreveu assim: das duas uma, ou tu vai ser médica ou tu vai ser escritora. Era o que eu ia perguntar, então pela medicina tu já tinha algum Sim, fascínio também, né? Tu acredita que eu me preparei para o vestibular de medicina e no meio, antes de fazer o vestibular, eu me dei conta que eu gostava mais de literatura, desisti da medicina e fui fazer letras. Foi assim que começou. E acontece, né? Muita gente às vezes tem tanta convicção numa área, daqui a pouco nem se permite experimentar em outra e só lá na frente que vai descobrir, né? Que... Exatamente. Eu sempre fui uma boa leitora, graças à minha mãe. Na época a gente lia uma coleção que se chamava Tesouro da Juventude, que vocês nem devem conhecer, porque se escrevia com TH, tesouro. Nossa! A gente não estava nem em projeto de nascer ainda. Então eu gostava muito de ler e a minha mãe gostava muito de escrever, escrevia muito bem, me ajudava a fazer as redações do colégio. Aí eu fui pegando gosto. Como professora de letras, em que eu fiquei muitos anos, não vale fazer conta, mas eu entrei em 77 e saí em 2014. São 30 e tantos anos. Olha de só quantas universidade. Gerações. Quantas gerações, tive muitos alunos mesmo. Inclusive o nosso querido Marcel Bocchese. Nosso querido Marcel Bocchese, até há pouco coordenador aqui da rádio, nosso querido coordenador de jornalismo. Eu digo a mesma coisa, nosso, eu me incluo nesse nosso porque eu gosto muito do Marcel. Ele trabalhou com a obra do Paulo Ribeiro, um livro de crônicas do Paulo Ribeiro. Foi um excelente aluno e uma pessoa humana muito linda. E aí falávamos do curso de letras, né? Nas letras eu dava literatura e a matéria que eu mais gostava de dar se chamava Teoria da Literatura. E eu achava um nome muito acadêmico e no primeiro dia eu dizia: vamos rebatizar para Teoria da Paixão, Teoria do Prazer, vai ser outra coisa. Então eu passei muitos anos lidando com literatura e eu tinha até um veiozinho preferido que era a literatura regionalista gauchesca. Olha aí. Então e em toda essa tua trajetória desde acadêmica como escritora, que mudanças principais assim aconteceram tanto na forma de linguagem quanto agora com a forma de distribuição dos livros também, porque a gente tem cada vez o digital crescendo, né, em relação ao impresso. Então, que mudanças são necessárias? Que tipo de adaptação se tem que fazer? Bom, aí eu teria que ser um profeta mesmo para saber, né? Eu acho que isso tem que ser feito um estudo muito grande, porque a batalha é muito dura. Eu não sou absolutamente contra o e-book, né? Porque eu acho que se a pessoa consegue ler, ótimo. Eu tinha um taxista no tempo, ainda que não tinha Uber, né? Eu tinha um taxista que ia sempre me buscar, porque eu moro na zona rural aqui de Caxias, na colônia Nossa Senhora da Saúde. E ele, à noite, eu disse: o que tu fica fazendo durante toda a noite? Porque ele trabalhava toda a noite. Ele disse: eu paro num posto, baixo um livro e leio. E sabe o que ele estava lendo? Júlio Verne. Olha só. Então, como é que eu vou tirar o valor disso? Não posso, né? Sim. Agora,
acho que é incomparável o objeto livro. Pegar um livro na mão, ver a capa de um livro, né? Ver o colorido, ver a textura do livro, né? Eu acho que começa por aí a competição, né? É toda uma experiência, né? Até o próprio cheiro do livro é uma coisa que cativa, né? Toda uma... Ele é um objeto de desejo mesmo, no meu entender. E hoje pro público jovem que já, bom, agora, geração de agora já literalmente nasce com o celular na mão, né? Que como que a gente pode fazer para... A gente não, na verdade, como que o pessoal que produz conteúdo pode fazer para cativar esse público ainda pro produto impresso, para manter essa tradição? Eu acho que tem que se escrever, temos que ter bons escritores escrevendo, bons editores, como é o caso da minha editora, que é a Libretos de Porto Alegre, né? É excelente. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter bons mediadores. E o que são os mediadores? São os professores de literatura, né? O professor tem um papel muito importante nessa ponte, né, para ser feita com o livro. Eu acho que é mais por aí, né? Eu não teria um projeto, assim, o que vamos fazer, né? Porque eu acho que realmente é bem mais fácil baixar um livro na internet. Mas acho que as pessoas, se começarem a pegar o livro na mão, se começarem a ler, se pegarem livros de contos como esse, né? Eles terão, em pouco tempo, em 15 minutos, 10 minutos, eles leem um conto com começo, meio e fim. Eles vão, devagarinho, vão sendo seduzidos. Eu acho que realmente o principal ponto aqui é que as pessoas, elas não têm muito tempo para ler, né? Exato. Então aí que entra, a gente resgatou uma entrevista tua para um jornal de um tempo atrás, que tu comentavas que o gênero conto é uma tendência, né? Então ele se adapta à modernidade, à velocidade tanto das relações quanto da vida das pessoas. Então conta um pouquinho pra gente sobre essa história do conto ser o gênero da nova... O gênero contemporâneo. Né? O gênero contemporâneo. Sabe que talvez fosse interessante a gente pensar um pouquinho na diferença entre o romance e o conto. Uma vez se acreditava que a diferença de um romance estava na extensão. O conto é curto, o romance é longo. Mas o Machado de Assis, por exemplo, escreveu um conto chamado Alienista, que tem mais ou menos 100 páginas. E o José de Alencar escreveu um romance que se chama Iracema, que tem mais ou menos isso também. Então, certamente não está nisso apenas a diferença. E acho até que se pode falar uma grande semelhança. O romance e o conto, eles são muito densos, eles aprofundam. Tem um escritor, um contista que foi entrevistado num livro do Giardinelli, um argentino, Assim se escreve um conto, que ele diz que um conto é como uma gota d'água em que se coloca uma lente e se enxerga o oceano inteiro. É como um peixe, que ao olhar o peixe se enxerga o oceano inteiro. O que estava querendo dizer com isso? Que um pequeno conto, que pode ser lido em 10 minutos, que tem começo, meio e fim, que pode dar satisfação e prazer ao leitor, ele remete a todo o universo, né? Tanto quanto um romance. Pode ser tão profundo quanto, então, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Pode ser até mais profundo do que alguns romances que a gente lê por aí, né? Então, já que a gente tocou no assunto conto, vamos falar um pouco sobre esse teu livro novo, que a gente tá aqui com um exemplar da Mona Lisa no retrovisor, inclusive linda a capa, né? Também, né? Linda. É uma experiência, né? Ter um livro na mão, né? Outra. Exato. Então, conta um pouco sobre esses 18 contos, todos inspirados em fatos cotidianos, né? Como a gente comentou antes. Na verdade, é a realidade do dia a dia que me inspira. Mas eu tento ir um pouquinho além, porque às vezes a realidade objetiva, nela não está a verdade toda. Às vezes a verdade está nas entrelinhas ou está por trás das aparências. É isso que eu tento mostrar com esse livro, que se chama Mona Lisa no Retrovisor. Todos ficam muito intrigados e instigados também com esse nome, né? O que eu quero dizer com retrovisor e com Mona Lisa? Em primeiro lugar, quando se olha pelo retrovisor, se enxerga uma outra perspectiva da realidade. São as pessoas, elas estão de frente, mas eu estou de costa, né? Então eu posso ver outros lances da realidade, outras perspectivas. E por que Mona Lisa? Vocês sabem que a Mona Lisa é o retrato mais famoso que existe no mundo das artes,
que é um retrato do Leonardo da Vinci, né? E tem muitos mistérios em torno da Mona Lisa. Quem foi Mona Lisa? Foi esposa de um comerciante da época com o sobrenome Giocondo. Significa a sorridente, porque em italiano Gioconda significa sorridente. Era um autorretrato do Leonardo da Vinci e os sorrisos dela. É um sorriso alegre, é um sorriso melancólico, é um sorriso irônico. Então tudo isso são metáforas, são símbolos para mostrar que a gente pode olhar para a realidade cotidiana e ir muito além. A gente pode descobrir, como dizia o Machado de Assis num conto que ele intitulou A Causa Secreta do Comportamento Humano, que às vezes não é aquilo que aparece, é aquilo que está por trás. Todo um enigma por trás, né? Exatamente. Tudo a ser decifrado. A ser decifrado. Dessas 18 histórias que tanto tu vivenciou quanto criou depois a ficção em cima, teve alguma que te marcou em especial? Alguma que daqui a pouco foi mais memorável para ti nesse processo de produção e vivência? Tu sabe que eu gosto muito do primeiro conto. E ele quase virou título desse livro, que é Messier Café. Messier Café é o nome de um café lá de Torres, se vocês vão se lembrar, né? Tem um café. O dono do café me contou um pequeno detalhe. Ele me disse que uma pessoa esqueceu um objeto que ele jamais imaginaria que essa pessoa poderia esquecer lá no café. E depois ela nunca mais voltou para buscar esse objeto. Então, em cima disso, eu escrevi todo um conto. E eu escrevi um conto como se fosse ele contando a história. Mas lá pelas tantas eu me dei conta de que eu estava tendo um olhar muito feminino. Aí eu transformei ele em mulher. Coisa que ele não gostou muito. Ele me disse assim, Lisana, não é possível, só se for na outra encarnação. Mas é um conto muito bonito, é um conto de sensibilidade, é um conto de encontros sutis entre as pessoas. Esse é um conto que eu gosto muito, muito mesmo. Mas a gente gosta de todos os filhos, né? Então... Sim. Tem outros que eu gosto muito, né? Mona Lisa no Retrovisor é o nome de um conto, né? Que é muito interessante também. Eu não posso entregar ouro, não vou poder contar, né? Mas... com certeza não, porque a gente também acabou de receber o livro e a gente vai, ao longo da semana, vai lendo esses contos e a gente não quer spoiler, né? Então, isso. Então a gente já fica mais na expectativa também. E a gente tem também o teu livro lançado na Feira do Livro de 2016, só... Vou te pedir desculpa porque me fugiu o nome, que a gente comentou antes. É um romance chamado Uma Fresta no Sótão. Uma Fresta no Sótão, justamente. Inclusive com a capa toda numa textura de madeira, né? Lindo, linda. A capa é maravilhosa. Ela é como se fosse o chão de um sótão com um furinho, assim. Porque o livro começa com crianças que estão num sótão proibidas de descer. E elas não sabem por que elas não podem descer, tem algum perigo lá embaixo. E esse perigo, os leitores só vão ficar sabendo se lerem o livro todo. É um livro em que aparecem 3 mulheres, a avó, a mãe e a filha, em vários momentos das suas vidas. E ele pretende ser uma fresta, no sentido metafórico também, uma fresta para olhar diferente as relações entre essas pessoas. Ele quer mostrar que existe possibilidade de reler as relações e de melhorá-las. E passa uma mensagem positiva em meio a tanta negatividade no mundo, né? Exatamente, comentávamos no intervalo, né, que ultimamente quando eu recomendo um livro, olha, isso aqui é uma obra de arte, a gente vai ler, é sempre muito deprê, né? Fala sempre de coisas muito tristes, muito reais, né? E acho que é importante esse tipo de literatura, mas eu pretendia fazer uma literatura que desse prazer para as pessoas, que fosse leve e que trouxesse uma mensagem positiva, uma mensagem de vida positiva. É isso que faz Uma Fresta no Sótão, que inclusive também está aqui na Feira do Livro, né? Eles estão juntos lá na banca do Arco da Velha, tem o Mona Lisa no Retrovisor e tem Uma Fresta no Sótão também. Então fica de dica também, né? Já temos 2 livros aí para apreciar ao longo da semana, ao longo do mês. Um ótimo combo, não é mesmo? Ótimo combo. Já que a gente está no Combo Free Speech, a gente anuncia mais um combo de sucesso, né, Lisana? Isso, que coisa boa, né? E sucesso também é esse programa de vocês que tem até no nome, né? Que é uma livre conversa, uma conversa livre e coisa bonita, né? Que bem inventado. Temos que descobrir quem é que inventou esse nome. A gente vai resgatar, porque foi de alguém
algumas gerações antes da gente. Antes, né? Muito Coloca bom. aí, eu acho que uns 10 anos atrás. 10 vem de anos bastante atrás. tempo. Mais ou menos. Mas já Olha damos só. os parabéns, inclusive, da nossa escritora Lisana. Gostou da iniciativa, hein? Muito bom, Então- sem dúvida nenhuma. Então, Lisana, pra gente ir encerrando, como é que dicas tu daria pra quem tem esse gosto por escrever? Daqui a pouco faltou aquele incentivo. Que dicas tu daria pra pessoa poder seguir nesse caminho tão gratificante, né? Olha, eu acho que primeiramente a pessoa tem que ler muito. Eu acho que a leitura é que é apaixonante, né? Como eu disse, um bom professor de literatura, que não são todos os cursos que tem, né? Também é bom. Existem oficinas literárias, também podem ajudar, sem dúvida nenhuma. Mas o importante é ler, né? E leiam os meus livros. Sabe que vou contar para vocês? Eu tentei uma semana inteira seduzir São Pedro para que não chovesse no dia do lançamento. Porque no lançamento do romance Uma Festa no Sótão, tinha 100 e poucas pessoas. Foi o romance mais vendido da feira, foi uma maravilha. E neste sábado, tentem pensar um pouquinho como é que estava às 6 horas da tarde. Choveu. Chovendo, frio, com vento, estava horrível. Então isso com certeza afastou muitas pessoas que não puderam ir. Então eu já vou convidando. Nós vamos fazer um lançamento lá na Livraria do Arco da Velha, um novo lançamento, não temos a data ainda, mas vamos fazer porque eu tenho recebido muitos recados, assim, não pude ir, o tempo estava muito ruim, eu não estava bem, eu estava com gripe. Então vamos lançar lá e vamos lançar também num outro instituto, que é um Instituto Cultural Samba, que é um instituto novo que tem em Caxias, de promotor de cultura. Então eu aguardo vocês lá, mas de qualquer maneira os 2 livros estão esperando vocês ali na banca do Arco da Velha, na feira que ainda não terminou, né? Com certeza, temos mais um final de semana ainda. Mais um, né? Ainda mais essa oportunidade quando tiver o relançamento, então a gente já vai estar avisando por aqui também, né? Para que bom. não deixem de prestigiar. Ótimo, Lucas, obrigada. E a senhora já fica convidada a voltar aqui também para falar mais sobre as suas futuras obras, sobre esse evento também de lançamento. E a gente vai seguindo nessa parceria, então. Com certeza, portas sempre abertas não, né? Sempre abertas. Ah, pode botar no plural mesmo, né? Porque essa conversa aqui foi plural, eu achei uma conversa maravilhosa, viu? Gostei demais, obrigada pelo espaço. A gente aqui agradece. Muito obrigado, Lisana, pela participação. Então fica a dica já, 2 livros super bacanas para que todos possam prestigiar. Vai ficando por aqui nossa entrevista de hoje.